Olá, pessoal. Eu sou a Julie Baldi, do Bananas Music, e eu vou mediar mais um papo incrível aqui no TikTok Music Summit Brasil, que é um encontro 100% digital para falar um pouco sobre vários assuntos do mercado da música. E o papo de hoje é sobre o poder da mulher no mercado da música, e eu vou conversar com as maravilhosas Lauana Prado, que é cantora, compositora e uma das principais vozes do sertanejo, e também com a Renata Mader, que é Country Manager Brasil da Alta Fonte, uma das principais distribuidoras digitais do mercado. Olá, Lauana, olá, Renata, é um prazer estar aqui com vocês. E... Olá! e... Oi, Rê! Oi, Ju, um prazer é todo meu. Obrigada, TikTok, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Massa. Eu também estou muito Então, feliz, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Falar sobre temas relevantes assim, eu adoro. Vamos lá, vamos falar. bora nessa. Então, esse papo de mulheres na música é uma pauta bem antiga, mas ainda extremamente necessária, né? Pois a gente sabe que a mudança é lenta, mas a gente já chegou aí em bons lugares. E eu também percebo que essa pauta da presença feminina, ela acaba abrindo espaço para outros assuntos a serem discutidos na nossa sociedade e no nosso mercado. Então, eu vou convidar a Lauana, a Renata e a você que está nos vendo e nos ouvindo para conversar hoje sobre qual é o próximo passo para a gente evoluir nessa discussão de mulheres na música. Então, hoje a gente vai tentar ir um pouco mais fundo para ver como é que a gente consegue evoluir nessa discussão que já é tão antiga. Então, para a gente iniciar, nós mulheres, a gente sempre esteve na música, né, gente? A gente está aí, ó, sempre estivemos. Mas nos últimos anos, a nossa presença foi exigida. E eu queria conversar com vocês inicialmente e saber como vocês enxergam a evolução do trabalho de vocês desde que entraram, né, desde que vocês começaram nessa carreira da música até hoje. Lauana, quer começar? Pode ser, se vocês preferirem. Eu tô doida para ouvir vocês, porque eu tenho certeza que eu vou aprender muito aqui hoje. Mas, enfim, como você bem falou, sou cantora, compositora, já atuo na indústria fonográfica já há 17 anos. Então, eu comecei muito novinha e realmente eu atravessei uma geração e que veio quebrando muitos protocolos e veio realmente ampliando, né, as possibilidades da nossa atividade dentro do mercado, especialmente o segmento sertanejo, né, que é um segmento que a gente sabe que é predominantemente masculino, machista, que tem uma série de comportamentos culturais que são muito enraigados e a gente acaba tendo, mais do que a vontade, a necessidade e a obrigação, né, de fazer com que isso cada vez seja mais ventilado, cada vez seja mais possível, né, da gente estar atuando. Então, atuo como cantora, como compositora, e a gente sabe que a indústria tem uma série de pontas aí que se entrelaçam e que fazem tudo acontecer realmente, desde a parte de criação artística, que a gente sabe que é a grande base, né, o nosso grande instrumento, nossa grande matéria-prima, até de fato a gente conseguir entregar isso para as pessoas, que é aí que entram as gravadoras, agregadoras e todos os trabalhos que a gente sabe que estão envolvidos aí no processo de lançamento, pós-lançamento, e realmente são organismos que vêm se mexendo muito, especialmente na participação das mulheres. Eu acho que a gente tem uma maneira de conduzir talvez um pouco mais caprichosa. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas a gente tem uma forma mais envolvente, talvez, de trabalhar. Dentro do meu trabalho hoje, do meu projeto autoral, do meu escritório, nós somos 80% do nosso time é feminino, né, de mulheres que trabalham em diversas áreas, desde o marketing, a parte de distribuição desse trabalho, a nossa agenda, né, tudo que a gente tem de compromissos. Então, eu acredito que a gente evoluiu muito, né? A gente saiu de um limbo onde a gente realmente não tinha possibilidade de estar se colocando, de estar tanto nas letras das músicas mesmo, né? A gente sabe que o próprio feminejo, né, que a gente chama hoje, ele foi muito importante na hora da gente colocar a mulher como interlocutora, a mulher como a pessoa que existe e que sente, né? Eu comecei a compor, para vocês entenderem, quando eu comecei a compor, a gente sempre tinha uma preocupação, eu e outras meninas que escreviam também, a gente sempre tinha uma preocupação de colocar não só as músicas do masculino, como também imprimir sentimentos masculinos, né? Que muitas vezes as mulheres não viviam, não tinham
essa possibilidade de ter essa voz, né? E aí, com o passar desses anos, aí a gente percebe que hoje não só a gente tem a possibilidade de falar dos nossos sentimentos de fato, de dar voz para os sentimentos das mulheres, como também de termos público masculino consumindo esse tipo de música, que também foi algo que foi muito legal de se ver, né? Foi muito bacana de conseguir alcançar aí. Vamos dizer que a gente está caminhando para uma igualdade muito bacana, eu acredito muito nisso, e acho que ainda temos aí um caminho legal para percorrer. Legal. Nossa, estou ouvindo você falar e estou pensando que talvez, né, assim, olhando você como artista mulher, principalmente nesse movimento, né, do feminismo e tudo isso que você estava contando, eu acho que talvez já esteja mais evoluído do que necessariamente nós, mulheres, que trabalhamos na parte de No trás, né, no backstage, né? backstage e no mercado fonográfico, de certa forma, porque eu acho que o movimento do feminismo, enfim, de todas vocês, artistas maravilhosas, eu acho que isso está realmente muito mais à tona e se transformando. Quando a gente vai olhar para números, ainda é muito pequeno. A gente tem aí pesquisas que indicam, né, que a da UBC, que saiu recentemente, que só 9% das mulheres arrecadam dentro das associadas. É verdade. Enfim, o programa, quando você vê também a penetração de artistas dentro das plataformas, nas playlists, ainda é muito pequeno. Mas eu sinto esse movimento e eu sinto que como a Júlia falou no início, extremamente necessário, não dá mais. Muito. Estamos falando sobre isso há muito tempo, mas eu acho que agora que a gente está realmente parando para trazer iniciativas, se posicionar, executar e realizar movimentos que realmente transformem isso. Então, acho que vocês, artistas, porta-vozes, estão conseguindo já trazer isso desde esse início aí do movimento do feminismo, mas eu sinto que eu também trabalho há 15 anos com música, num mercado que é majoritariamente masculino. Hoje eu vejo, não só eu na Alta Fonte, junto com... Quando eu vejo a nossa equipe majoritariamente feminina também, mulheres na liderança, porque também não é só sobre quantidade, é sobre aonde estamos, em que lugar estamos, né? Se temos esse poder de decisão. Eu hoje, como country manager, eu não gosto nem de falar muito esse nome em inglês, mas como gerente, né, do Brasil, cuido da Alta Fonte no Brasil, sou responsável pela distribuidora aqui, junto com mulheres maravilhosas. A gente sabe que os homens, nos lugares em que ocupamos hoje, mesmo que já estejamos aqui, são mais bem remunerados. Nós temos que... somos exigidas muito, né? Tem uma exigência muito maior. Com certeza. A gente exige a equidade, né? Assim, a gente exige direitos iguais, a gente está batalhando por isso, mas no final das contas somos mulheres e somos diferentes e temos um sistema reprodutor diferente, necessidades, né? Então, eu acho que esse lugar da música está podendo trazer a mensagem e mulheres como porta-vozes é um pouco diferente ainda nós aqui do outro lado na indústria, que ainda precisamos muito estar correndo atrás de sermos entendidas e compreendidas enquanto mulheres, né? Que temos e validadas, né? E validadas também, né? A gente sabe que eu sinto muito isso, eu me identifico muito com o que você está falando, porque eu atuo nos dois lugares. Eu sou cantora, artista do meu trabalho, mas eu também sou gestora da carreira junto com os meus sócios. Então, do lado de cá, eu também sinto que é uma necessidade de validação o tempo todo. Desculpa até te interromper, Renata, mas para complementar o que você está falando. É complexo, não é fácil. E pegando muito nisso que vocês falaram, né, de ser exigidas, né, nós mulheres, além de a gente não estar ocupando ainda todos os cargos, né, e lugares que a gente precisa estar, quando a gente ocupa, a gente é exigida 2, 3, 4, 5 mil vezes. É verdade. E tem a famosa síndrome da impostora, né? Então, porque por essa exigência ser tão cruel, eu acho que essa é a palavra certa. É cruel. É cruel mesmo com a gente fica pensando, nossa, será que eu sou capaz? Nossa, será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu vou? Então, eu gostaria de perguntar para vocês se vocês, em algum momento desses anos de carreira que vocês têm, vocês sentiram uma impostora e como é que vocês lidaram com isso? Lidar com isso toda hora, né? Eu acho que é saber como que a gente vai conseguir trabalhar isso internamente dentro da gente, para a gente transformar isso, né? Tirar isso
de Esse dentro. peso, né? No final das contas, é um trabalho de autoconfiança o tempo todo, e da gente também estar podendo conversar com as mulheres que estão com a gente nessa, e a gente poder estar também se ouvindo, sentindo, né, conseguindo olhar assim, e entender que não é, né, fazer com que isso se transforme dentro da gente, porque no final das contas, estava até conversando mais cedo com a Verônica que trabalha comigo, e a gente estava falando disso, né, assim, isso já está instalado na gente, enquanto a gente nasce enquanto mulher. Então, essa síndrome da impostora hoje, que tem essa nomenclatura, na verdade, sempre foi uma sensação que a gente sempre teve que lidar com. Então, aprender a desativar, né? Isso, é aprender a transformar e ressignificar e entender que se a gente chegou aqui porque somos capazes, tão quanto. Com certeza. E, inclusive, trazendo uma nova visão muito mais, vamos dizer assim, sensível, atenta, né, assim, num olhar feminino assim, para o negócio, que eu também acho que traz muita criatividade, muitos novos inputs que antes a gente, né, vivemos ainda dentro de uma sociedade e de uma indústria muito machista. Então, a gente tem que pensar em ser, né, inteligente, trabalhar, ser criativa, realizar, fazer, criar, né, e ao mesmo tempo tá com a roupa certa, fazer a unha, se cuidar, dentro da liberdade hoje que a gente tem também de ser quem a gente quiser, graças a Deus. E a gente está podendo sair um pouco dessa única caixa que a gente achava que era só isso, né, antes. Então, temos muitas possibilidades, muitas cartas sendo embaralhadas no momento. E acho que muito também dentro do meu negócio, estou falando muito, mas para fechar, vejo que a gente está conseguindo não só ter pesquisas com números que façam a gente olhar e refletir, mas também iniciativas, sei lá, o Equal do Spotify, o WME, que é um festival só para mulheres, entre outras várias iniciativas bacanas que rolam, o próprio movimento do feminismo também, né? Que se não fosse isso para a música no Brasil... Verdade. Eu entendo muito o que você fala. Acho que a gente está vivendo um momento dentro da nossa geração de uma revolução mesmo, né, no nosso mercado fonográfico. É muito complexo ainda, tudo isso que você falou. A gente precisa mostrar competência, precisa mostrar segurança, precisa mostrar domínio, e ao mesmo tempo a gente tem que estar bonita, a gente tem que estar arrumada. Então, essas exigências, elas vêm de muito tempo, né? É uma questão histórica. Acredito que nós já ultrapassamos muitos obstáculos, muitas barreiras, mas eu também ainda sinto uma resistência, e muito mais do que a resistência, essa questão da competência. Às vezes a gente se coloca nesse lugar, né? Nossa, será que eu estou preparado o suficiente para estar aqui? E é bem o que você falou. Eu também faço muito esse exercício de tentar tornar as coisas um pouco mais leves, até porque quando a gente sabe o que a gente faz na naturalidade, a gente não se cobra, a gente não trabalha conscientemente para que aquilo seja bom o tempo todo. Eu acho que a experiência, de um modo geral, ela te traz uma bagagem que naturalmente, né, inconscientemente, automaticamente a gente já vai fazendo e já vai demonstrando realmente que consegue estar nesse lugar, exercendo essa função. Em alguns momentos eu senti isso, né, ao longo da carreira, até porque é muito complexo, além de toda essa pressão, você vivenciar isso no dia a dia, dentro de casa, você com você mesmo, né, se entender e entender o que você pode fazer para contribuir para que esse cenário mude, né? E acho que a maturidade, a maneira de você fazer as coisas e dentro dos resultados que a gente vai tendo também, a gente vai demonstrando que é possível. É óbvio que é algo que exige tempo, é um trabalho que é longo, né, extenso, até porque... A mulher acaba se sacrificando mais também, na verdade, porque a gente está falando aqui de jornada dupla, tripla, né? Assim, os homens, assim, historicamente, né, conceitualmente, sim, na estrutura, não precisam se preocupar com nada além do trabalho. Eles estão aqui para trabalhar, serem provedores, teoricamente, a gente está transformando isso, e quando a gente chega para mostrar que não, as mulheres também podem estar em cargos não só em cargos de liderança, mas, né, trabalhando tão quanto um homem, fazendo, né, do seu trabalho o seu negócio, empreendendo, enfim, acontecendo profissionalmente, é difícil porque
existe essa pressão, né, do tempo que a gente vai dedicar ao filho, ou mesmo nós, mulheres, eu, por exemplo, não tenho filho. Fico pensando, será que se eu tivesse, eu estaria onde eu tô? Ou se eu Eu tivesse, também, talvez sabia? estaria, mas que preço que eu estaria pagando? É um preço É, alto, né? Você é um trabalho dobrado, então são é complexo. são todas essas continhas que a gente tem que estar fazendo o tempo todo, né? Eu também me identifico com isso, porque eu acredito que, cara, a gente precisa, para a mulher, de um modo geral, eu acho bem mais difícil, porque é isso, a gente precisa escolher, né? A gente precisa ter muito, muito claro os nossos objetivos profissionais e a gente tentar fazer com que a nossa vida pessoal seja condizente com isso, né? O homem não. O homem consegue simplesmente ter uma família, ter uma vida dentro de um relacionamento, ele consegue ter o lazer, ele consegue ser empreendedor, ele consegue ser administrador. Então, a gente tem esse peso, realmente. A gente precisa, o tempo todo, estar entendendo, cara, e agora? Eu também não tenho filhos, tenho muita vontade de ser mãe, eu já tenho 32 anos, então eu estou vivendo uma fase assim de, cara, agora e agora? O que eu faço? Será que eu tenho que pensar nisso? Será que eu deixo para depois? Eu tenho, na vida profissional, ainda tenho muitas coisas a fazer, né? Então, realmente, é o tempo todo uma dualidade ali, uma busca por tornar todos os Super. nossos sonhos possíveis, né? Eu falei antes que a diferença começa com a gente e vocês são dois exemplos maravilhosos que a gente tem, né? Porque a Lauana, ela tem um escritório dela que você até falou, né? 80% da sua equipe é É formada de por mulheres. mulheres, né? Na Alta Sim, Fonte, as lideranças são mulheres, né? Então, aqui temos exemplos muito legais já de uma equidade de gênero acontecendo nesses ambientes. com Então, a minha certeza. pergunta é, muito para os homens ouvirem e todo mundo, qual é a diferença que vocês notaram, né, em trabalhar, né, com mulheres na equipe, né? Vocês sentem que há uma diferença entre gestão, né, uma gestão de equipe mais cuidadosa, mais empática. Eu acho que tendo mulheres na liderança, a gente consegue ter naturalmente mais diversidade no time. Aí, quando a gente fala de diversidade, não estamos falando só sobre o gênero, mas também sobre outros recortes que a gente tem na nossa sociedade e de criatividade, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa diferença de ter, qual que é a vantagem para o mercado de se ter equipes femininas? Então, dentro da Nossa. escala 1, meu escritório, a gente tem isso como um propósito desde sempre, assim. Eu acho legal que a Renata também, né, tem isso dentro da Alta Fonte, acho que isso é sensacional. E dentro do nosso escopo, eu procuro ser sempre uma pessoa que prioriza isso, assim. As minhas sócias, eu tenho pessoas dentro, desde a sociedade, até da execução mesmo do nosso trabalho, são pessoas que estão ativamente buscando uma forma de mostrar que são capazes, né? As meninas são capazes. Os homens que trabalham com a gente hoje, eles entendem na prática e no exercício o quanto a gente se movimenta e o quanto a gente faz isso acontecer. Então, do exemplo, eu acho, dentro do cotidiano, dentro da frequência, é que a gente vai, entre aspas, ensinando os homens de que, de fato, não existe necessidade de ter vamos dizer, essa diferenciação, essa gaveta, né, essa distribuição, essa separação aí de gênero por uma questão histórica ou por uma questão, talvez, que vem acompanhando a nossa vida ao longo desses anos. É muito mais uma questão mesmo de competência, de produtividade. Acho que as mulheres têm, sim, uma sensibilidade muito maior. Os meninos que trabalham comigo têm essa consciência e até por isso a gente tem trazido cada vez mais mulheres para o nosso ambiente, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia. Então, a gente consegue executar as coisas com um pouco mais de delicadeza, um pouco mais de carinho, o olhar feminino dentro do que a gente faz, que é a música, e o visual, né, o produto que a gente vende. Eu acho que isso passa muito longe, muitas vezes, do que os homens talvez costumam fazer. Não é todo homem que tem essa sagacidade, né, esse jeito, esse tato para lidar com coisas que tangem ao visual, a beleza, a criatividade também. Eu acho que existe uma diferença muito grande.
né? A gente acaba trazendo coisas para a nossa cena que talvez se fosse um grupo de homens, talvez a gente não tivesse, né? Com com todo esse esmero, com todo esse carinho, né? Eu acho que isso muda muito. E eu acho que, cara, é com esse exercício, sabe? E com carinho, é o que você estava falando, Rê. Não dá para a gente também querer fazer revolução, sabe? Eu acho que a revolução ela é feita no exercício. Muitas vezes as pessoas acabam usando, dentro dessa questão do feminismo, acabam usando maneiras agressivas de querer impor uma realidade. E eu acho que a gente está vivendo um processo de evolução humana muito grande, né? Então, nós mulheres temos mais do que direito, a gente tem uma missão, né, de trazer realmente essa maneira amorosa, de mostrar para as pessoas que existe a necessidade, obviamente, da gente ter uma igualdade, da gente viver num ambiente com salários iguais, né, com maneiras iguais de vivenciar, de executar os nossos trabalhos. Acho que essa forma amorosa e é uma maneira até inteligente, sábia, eu penso, né, dentro da minha cena, acho que é uma maneira mais inteligente de fazer com que as pessoas nos entendam, nos compreendam e consigam fazer com que essa inclusão de fato aconteça, em definitivo, e cada vez mais, né? Nossa, falou tudo. Falou tudo. Eu concordo com tudo que você disse. E acho que é isso que você falou agora no final, né? Assim, é quase como se nós mulheres tivéssemos essa missão mesmo dentro desse novo momento que a gente está vivendo no mundo de transformar mesmo os ambientes de trabalho. Não, acho que eu me sinto privilegiada assim no lugar que eu tô. Me sinto uma mulher privilegiada e com a responsabilidade de ser parte dessa mudança e de fazer o que eu puder para que isso aconteça. Não só na hora de contratar mais equipe, né? Pessoas na equipe, tá pensando em contratar mulheres, porque eu acho também, assim, conheço homens super sensíveis durante a minha vida profissional. Já tive chefes e parceiros de trabalho e pessoas sensíveis, criativas, maravilhosas, mas de fato é diferente. Só nós mulheres mesmo para conseguirmos essa transformação que a gente está aqui conversando. Acho que a gente tem essa responsabilidade e a gente tem que, assim como a gente quer a equidade de gênero numa relação de troca, né? Quando as mulheres são mães, que os homens tenham os papéis dentro de casa mais equilibrados com as mulheres, eu acho que nós aqui nos nossos papéis de liderança dentro do mercado de trabalho temos que exigir essa transformação para que os ambientes de trabalho sejam mais humanos, olhem mais para as mulheres. Não é só sobre 6 meses de licença maternidade que a gente está falando aqui. Não. Não é sobre isso. Enfim, acho que você falou muita coisa maravilhosa, concordo com tudo. Não sei se Júlia quer comentar alguma coisa. Eu já queria introduzir um outro assunto, mas que, né, tem tudo a ver com o que vocês já falaram, que dentro do feminino a gente tem muitas interseccionalidades, né? Tipo, não é só a mulher, né? Tipo, é a mulher mãe, por exemplo. E como vocês já comentaram, somos diferentes, né? Então, hoje a nossa indústria, não só a nossa, né? Não só a nossa da música, mas como todas as indústrias, elas estão preparadas para corpos masculinos, né? Então, chega a mulher engravida, como é que faz? Ou ela perde emprego, ou ela não é mais contratada, né? Tipo, poucas mulheres têm a chance de ficar tranquila nesse período. Então, a nossa indústria ela ainda não está preparada, ela está preparada para receber mulheres, mas que mulheres são essas, né? E daí eu não falo só de mulher mãe, eu falo de mulher preta, de mulher indígena, de mulher periférica. Então, o feminino, ele carrega interseccionalidades. Então, eu queria ver de vocês, por isso que eu falei do próximo passo, porque, assim, só falar de mulher na música já foi essa pauta, né? Tipo assim, como a gente consegue avançar nisso? Então, para a gente até encerrar o nosso papo aqui, o que vocês acham que falta ser feito, não dito, feito, para a gente evoluir nessa pauta? Acho que mesmo leis, né, ou diretrizes, ou como é que a gente consegue institucionalizar isso mesmo, né, assim, essa mudança, não só na conversa, não só aqui numa live debatendo, numa pesquisa, ou contratando mais mulheres, mas como é que a gente consegue ter mesmo esses direitos na prática,
né? Sim. Como é que eu, Renata, consigo hoje na Alta Fonte não só dizer para a pessoa que trabalha comigo, mulher, fica tranquila que você vai ter seu filho e tá tudo bem, mas como é que a Alta Fonte, como é que nós, enquanto instituições, empresas, conseguimos passar essa segurança, né? Porque uma coisa é a gente conversar com o outro, outra coisa é o outro se sentir realmente com esses direitos e com essas possibilidades. Foi o que eu falei. Será que se eu tivesse um filho eu tô aqui? Acredito que sim, porque me considero uma mulher forte o suficiente e tenho outras amigas e pessoas que eu admiro que têm e se viraram então aí. Mas como você fala das interseccionalidades, uma mulher periférica, por exemplo, que tem jornada dupla, tripla, porque eu sou uma privilegiada, que estou aqui falando da Nós minha três cadeira, aqui, né? sentada na minha Mulheres casa, brancas, no Jardim mulheres Botânico, brancas, entendeu? mulheres que tiveram acesso à educação, mulheres que tiveram acesso à profissionalização, vamos dizer assim, né? Então, realmente, a gente precisa olhar com carinho. Acho que mais do que leis, eu acho que projetos sociais que venham de dentro e fora do Estado, né? Do nosso governo, acho que são pontos legais de serem colocados para os próximos anos, para os nossos próximos passos, né? Vejo ainda uma lentidão nesse sentido, infelizmente, né? A gente está falando aí de mulheres, por exemplo, que são pretas, mulheres que, por exemplo, são periféricas e realmente não tem condição, não tem, além da condição, não tem possibilidade, porque precisam pensar em uma maneira rápida e uma maneira resolutiva de trazer dinheiro para casa, né? E ao mesmo tempo tem que cuidar de filho, e aí, de repente, vive um relacionamento que o marido, o parceiro, talvez não tenha essa maturidade, né, esse pensamento. Então, acho que ainda temos que caminhar muito nesse lugar, né? Acho que a gente precisa... É muito legal a gente ver, por exemplo, plataformas, né, dentro da internet trazendo esses pontos frequentes, trazendo essas discussões. Isso eu acho que faz muita diferença, parece bobo, mas eu vejo que isso é transformador, sim. Vem trazendo para a gente uma possibilidade de ser ouvida, de ser reconhecida, e mais do que reconhecida, a gente entender que dessas mulheres que não têm a mesma possibilidade que nós, de estarmos aqui, que elas tenham a maneira de ascender dentro delas, né? Essa resiliência, essa vontade de fazer, né? É muito mais complexo, né? É sobre respeitar esses tempos também, né? Com certeza, Dessas com intersecções que vão certeza. acontecendo, porque quem tem filho, quem tem que estudar, quem tem que trabalhar, tem que ter 3 trabalhos, é diferente de nós que estamos acordando em trabalhar e, enfim. E a prioridade é essa, né? E essa é a prioridade. Então, é sobre alguém poder me dizer que está grávida e ficar tranquila. E eu também, se eu decidir um dia ser mãe. Então, eu acho que nós, mulheres, trazemos esse lado mais, não sei se essa é a palavra, né, maternal, mas mais humano mesmo, sensível, para a gente conseguir ir transformando isso a nível de RH, a nível de regras, leis e diretrizes concretas, né? Que façam com que a gente se sinta seguras dentro desses ambientes de trabalho para a gente ser quem a gente é. Com certeza. Acho que o Brasil ainda... ainda respeitar, né, os distanciamentos para você, se você tem que pegar um ônibus, você tem que pegar quantas conduções para chegar no trabalho, qual é o seu tempo de deslocamento, qual é o meu, né? Sim. Quais são as suas necessidades, quais são os seus momentos de TPM, assim, ser mais compreensivo. Eu acho que num ambiente majoritariamente feminino, os homens que estão conosco são obrigados a refletir sobre isso, porque eles estão em minoria e não em maioria. Então, esse movimento vai estar, em maioria, sendo discutido. Então, ele ganha um peso muito maior. E a gente realmente dá a importância que a gente precisa. Até porque, só fazendo um anexo, eu acho que dentro da nossa cena, dentro do nosso mercado, a gente já sabe, isso já foi comprovado por números, que a grande maioria das pessoas que consomem o nosso produto, a nossa música, o que a gente distribui, são mulheres. Então, eu acho que está mais do que na hora dos homens entenderem isso, e mais do que entenderem, militarem por isso, sabe? Militarem, e quando eu falo de militar, não é só chegar na roda de amigos e conversar sobre o assunto, acho que é fazer acontecer, né? Fazer acontecer nos seus ambientes de trabalho, nas suas vidas sociais, dentro das suas perspectivas de vida, né? Eu acho que
os conteúdos que a gente entrega nas plataformas. Isso é uma coisa clara. O segmento sertanejo, por exemplo, o mais machista e majoritariamente masculino, a grande maioria do nosso público é feminino. Então, eu acho que é a hora dos homens olharem para dentro de todo esse contexto e entenderem que está na hora deles darem as mãos para a gente. Assim, está na hora deles comprarem o nosso barulho e, no exercício, né, conseguir realmente contribuir para que mais mulheres tenham essa possibilidade. A gente conseguir também desconstruir essa coisa de idade, essa coisa né, eu acho que é muito ruim. Acho que a gente, mulher, ainda vive isso, né? Porque a gente ainda tem essa questão fisiológica que pesa muito. Então, ai, nossa, se eu não conseguir, por exemplo, eu vejo na cena como cantora agora. Nossa, se eu não conseguir estourar até meus 30 anos, se eu não conseguir fazer sucesso até meus 30 anos, eu não vou mais fazer sucesso. E eu acho que está mais do que na hora da gente desmistificar tudo isso, sabe? Porque eu acho que cada pessoa tem um processo, cada pessoa vivencia uma realidade e tem os seus obstáculos, seus desafios. Então, isso também é uma parada legal e válida da gente reconstruir, válida da gente realmente redesenhar nas nossas cabeças, tornar isso mais leve, fazer com que a produtividade fale mais alto do que qualquer coisa que possam vir no meio do caminho, né? Seja uma gestação, seja uma questão de dificuldade social, né? Pô, não tenho dinheiro, não tenho condição. Então, eu acho que conhecimento e se apropriar, né, da sua possibilidade de fazer isso acontecer, de executar os seus planos de vida, eles têm que ser maior do que quaisquer coisas, né? Desde essas diferenças sociais, essas questões familiares e de relacionamento, isso tem que ser maior e mais forte do que qualquer coisa, assim. A gente vê mulheres fora do Brasil, por exemplo, mulheres incríveis que têm aí seus 40, 50, 60, 70 anos e são brilhantes e executam seus trabalhos. Então, essa leveza a gente precisa trazer para dentro da nossa cena. Né? É muito, muito válido falar sobre isso. Nossa, eu acho que você encerrou de uma forma maravilhosa, perfeita, porque a gente conseguiu. Estou tentando fazer um resumo aqui das principais coisas, né, que a gente gostaria de ver sendo feitas para a gente evoluir dentro dessa pauta. Né, as interseccionalidades, né, de mulher, de mãe, preta, periférica, indígena, e esse lance da idade eu acho que também é muito importante, né, porque as nossas vidas não são lineares, as coisas não acontecem, né, como foi posto pela sociedade essa coisa, né, que tipo assim, com 30 anos você tem que ser casada com filho e bem-sucedida. Não, né, eu posso fazer sucesso aos 50 e ser maravilhosa aos 70, e é isso aí. Então, acho que a gente resumiu muito aqui as coisas que a gente precisa lutar para que isso agora aconteça, né? E acredito que vocês, como mulheres também, em posições importantes dentro da indústria, tenho certeza que vão lutar para que isso aconteça. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês. Foi um prazer imenso ouvi-las. Não sei se vocês querem deixar mais algum recado, alguma coisa. Obrigada a você, Júlia, adorei te conhecer finalmente aqui. Só o TikTok para nos unir, né? Tinha tempo que a gente precisava trocar. Obrigada, TikTok. Lauana, amei te conhecer, adorei tudo que você falou. Também. Que mulher incrível. Obrigada. Depois vamos trocar mais. Vamos sim, vai ser um prazer. É isso. Estou muito feliz de ter conseguido trocar essa ideia com todas. E espero continuar contribuindo no que eu puder dentro da indústria. Nesse papel de fortalecer as mulheres e trazermos os direitos iguais para todas nós. E é isso. Vamos juntas, que agradeço, porque gente. Ainda tem muita coisa para a gente transformar aí nesse mercado. Com certeza. A gente ainda tem um caminho legal aí para percorrer. Acredito que a gente já está bem, né? Vamos dizer, a gente está mais perto do que longe, como diz. Acho que a gente já avançou muito. E para mim é um prazer estar falando com vocês. Obrigada, Júlia, obrigada, Rê. Um prazer imenso, você é maravilhosa. Eu já tinha lido alguma coisa sobre você, sobre a Alta Fonte, já acompanho algumas coisas Legal. Aqui do trabalho. Eu estou muito feliz, estou muito grata de poder estar aqui aprendendo com vocês. Agradeço ao TikTok demais por mais uma vez me dar a possibilidade de para além da música, ter
ter como agregar de alguma forma, trazer um pouco do que eu já vivi e um pouco do que eu ainda quero trazer de contribuição para o nosso mercado, para a nossa geração, para o ambiente feminino, especialmente, né, para as mulheres. Espero que a gente se encontre mais ainda. O TikTok faz isso muitíssimo bem. Eu sou realmente muito fã desse movimento que vem sendo feito e estou aqui sempre. Além de tudo, vocês têm uma soldado da música aqui, uma pessoa que está disposta a fazer uma grande revolução, uma grande mudança positiva para a nossa música brasileira. Maravilhosa. E pode contar sempre, sempre, sempre comigo, tá bom? Valeu demais, gente. Muito obrigada. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo.